Amém, Jesus. Bom, eu creio que todos que estão aqui presentes têm fé. Amém. Amém? Amém. E eu te pergunto, qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da provação que você suportaria passar sem esmorecer, sem deixar de acreditar em Deus? Muitas vezes a gente pode dizer que a gente passaria por tudo. Será que a gente tem exemplos de pessoas que passaram por diversas provações e mesmo assim mantiveram a fé? Hoje a gente vai ver 3 exemplos de pessoas assim como nós, humanos, imperfeitos, que passaram diversas provações e provaram que é possível manter a fidelidade com o nosso Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. O primeiro que a gente vai ver é um dos mais conhecidos, é o exemplo de Jó. Será que uma pessoa boa nunca tem problemas? Vamos ver o que aconteceu com Jó? Jó morava num lugar chamado Uz. Ele era muito rico, tinha uma família grande, era um homem bom e foi chamado de amigo de Deus. Ajudava muitas pessoas pobres, mulheres que tinham perdido o marido, crianças que não tinham pai e nem mãe. Nós podemos comprovar isso na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí em Jó, capítulo 1, e mantenham ela aberta. Nós poderemos ver aí alguns versículos. Então, do versículo 1 ao versículo 3, fala o seguinte: Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. Ele se tornou pai de 7 filhos e 3 filhas. Seus rebanhos eram 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 1.000 bois e 500 jumentas. E ele também tinha um grande número de servos. Assim, ele se tornou o maior de todos os orientais. Jó era bem sucedido, né? Tinha aí um grande rebanho, 10 filhos, e era um homem bom. A gente pode ver que realmente Jó tinha uma vida perfeita. E exatamente essa vida perfeita chamou a atenção de Satanás. Satanás estava de olho nele. E a gente pode perceber isso aí no versículo 6 até o 12. Algum irmão se dispõe a ler para a gente? Do 6 até o 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste como serve a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente pode ver, a gente viu que Jó tinha uma vida perfeita. E a gente viu que Satanás estava de olho nisso. E ele confrontou a Deus. Ele disse: tira tudo que ele tem, tira sua mão protetora sobre ele, e você vai ver se ele vai continuar fiel. Então a gente pode se perguntar, por que Deus deixou Satanás fazer isso? Qual foi o motivo? Tem uma resposta. Porque ele confiava na fidelidade de Jó.
Isso é maravilhoso. Deus sabia que Jó continuaria sendo amigo dele, mesmo na pior situação. E foi então que ele aceitou o desafio de Satanás. Satanás começou então a fazer coisas ruins com Jó. A primeira delas: todos os animais de Jó foram queimados ou roubados. Todos os seus empregados foram mortos. E não parou por aí. Satanás fez algo muito pior. Satanás fez com que todos os filhos de Jó morressem. A gente viu lá no começo que ele tinha 10 filhos. Todos morreram numa única vez. Imaginem-se, irmãos, nesta situação. Todos os seus filhos estão mortos. Qual seria a sua atitude? Você poderia muito bem amaldiçoar a Deus. Qual foi a atitude de Jó? No capítulo 1, versículos 18 a 22, a gente vê qual foi a atitude de Jó. Se alguém quiser ler, fique à vontade. Jó, capítulo 1, versículos 18 a 22. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para lhe trazer a nova, para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Então a gente percebe uma atitude. O fato de rasgar as vestes no passado era um sinal de dor, de desespero. Qual a dor maior do que perder um filho, não é verdade? Imagina então se perder todos os filhos de uma única vez. Mas mesmo assim, Jó disse que o nome de Deus continue a ser louvado. Jó não pecou e não acusou a Deus de fazer nada errado. Que exemplo, né? Que exemplo para nós. Mesmo diante da perca dos seus filhos, Jó continuou a bendizer ao Senhor e permaneceu fiel na sua fé. E não parou por aí não, irmãos. Logo após isso, a Bíblia fala aí, continuando no relato de Jó, que 3 amigos o visitaram. Fizeram uma série de declarações que cobrem muitas páginas do livro de Jó. E esses homens, equivocadamente, tentaram convencer Jó de que Deus o estava punindo por pecados secretos. Chegaram até a afirmar que Deus não se agrada de seus servos e nem confia neles. Jó rejeitou esse raciocínio errado. Confiante, declarou que permaneceria íntegro até a morte. Mas Jó cometeu o erro de se preocupar demais com a sua própria justificação. Foi então que um jovem chamado Eliú, que havia ouvido todo o debate, passou a falar. Eliú reprovou Jó por ter despercebido que a vindicação da soberania de Deus é muito maior do que a vindicação de qualquer humano. Além disso, ele repreendeu fortemente aqueles falsos amigos de Jó. Em seguida, Deus falou com Jó, corrigindo seu modo de pensar. Passou então a chamar a atenção de Jó para muitas das maravilhas da sua criação e fez Jó entender a pequenez do homem em comparação com a grandeza de Deus. E se os irmãos tiverem a oportunidade de ler esses versículos, Deus passa a
comentar com Jó de forma detalhada, realmente usando as formas da criação e mostrando, né, quem é o homem perto do poder de Deus. Amém? Jó, ele aceitou humildemente a correção de Deus, e Deus mostrou para ele que era muito eterno em afeição e misericordioso. Nós também não devemos esquecer que Jó foi acometido de uma grave doença que tomou todo o seu corpo. E essa doença deve ter lhe causado grandes aflições. E mesmo assim, Jó não fracassou em ser fiel a Deus. Qual foi a recompensa? A Bíblia fala: Deus restaurou a saúde de Jó e deu a ele em dobro toda a riqueza que tinha antes, e o abençoou novamente com 10 filhos. Amém? O que nós podemos aprender com isso? Que por manter a integridade a Deus sob severas provações, Jó refutou a falsa acusação de Satanás de que os humanos não permaneceriam fiéis a Deus se fossem provados. Jó nos mostrou que uma fé inabalável nos dá forças para suportar qualquer provação. Amém? Falemos agora do segundo exemplo, um exemplo de fé que foi o de Abraão. A história de Abraão é bem conhecida, mas a gente pode relembrar um pouco. Ele era casado com Sara, tinha um grande desejo de ter um filho, mas tinha um problema aí. A Sara era estéril. Uma mulher estéril não pode ter filhos. Mas existia uma promessa de Deus a eles. Deus havia prometido a eles um herdeiro. Só que isso parecia impossível. Primeiro, Sara era estéril. Segundo, Abraão e Sara já estavam bem velhinhos. Mas Abraão tinha fé que Deus poderia fazer o que parecia impossível aos olhos humanos. Irmãos, isso é muito forte. O que parece impossível aos olhos humanos, para Deus não é. E aí a gente vê o desfecho da história. O que aconteceu? Então, depois da promessa de Deus, passou um ano. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. E o que aconteceu? Sara deu à luz a Isaac. Deus havia cumprido a sua promessa a Abraão. Mas quando Isaac ficou mais velho, o que aconteceu? Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, pega seu filho, Isaac, sobe lá no monte que eu vou te mostrar. E lá no monte eu vou te dar uma instrução. Abraão, como sempre, obedeceu. Quando ele chegou lá no monte, o que Deus pediu para ele? Mate seu filho como sacrifício a mim. Se imagine nessa situação. Abraão estava ali com seu único filho, a promessa de Deus para ele. Mesmo muito idoso, ele foi agraciado com o filho. Como ele deve ter ficado triste com as palavras de Deus, porque ele amava seu filho. E a gente precisa lembrar também que Deus havia prometido a Abraão que os filhos dele morariam na terra de Canaã. Então, como que os filhos deles iriam morar em Canaã se Isaac morresse? Abraão poderia ter contestado isso a Deus, mas de forma alguma o fez. Ficou sem entender, mas mesmo assim obedeceu a Deus. E quando Abraão chegou lá no monte, amarrou Isaac, colocou sobre o altar, tirou então a faca para fazer o sacrifício, o anjo de Deus disse a Abraão: não faça mal, rapaz. Agora eu sei que você tem fé em mim, porque você me entregou seu único filho, disse Deus a Abraão. Quão grande era a fé que Abraão tinha em Deus. Ele acreditava que nada era impossível a Deus, e que mesmo que ali seu filho fosse morto em sacrifício ao Senhor, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos.
Que exemplo de fé para todos nós, não é verdade? Sacrificar o seu bem mais precioso pela certeza da sua fé. Amém? Mas hoje, irmãos, a gente vai falar de mais um exemplo, esse não tão conhecido, que é o de Paulo. Paulo, como todos sabem, era perseguidor dos seguidores de Jesus, teve sua vida transformada e se tornou, ele era Saulo e se tornou Paulo, né? E Paulo passou por uma situação lá em Filipos, juntamente com Silas, que era um dos seus seguidores, né? Agora eu peço que você se imagine na situação de Paulo naquele momento. Já era quase meia-noite. Os missionários Paulo e Silas estavam presos numa cela suja e escura na cidade de Filipos. Tinham sido espancados, estavam com os pés presos em um tronco. E algo estranho aconteceu. As coisas mudaram de uma hora para outra. Do nada, eles foram arrastados para a praça principal da cidade e condenados como criminosos. Tiveram suas roupas arrancadas, foram espancados com varas. O relato bíblico dessa situação está em Atos, capítulo 16, versículo 16 a 22. E tinha uma situação aí que era a seguinte: Paulo, ele era romano de nascimento. Por ser romano, ele não poderia ter tido aquele tratamento. Ele tinha direito de ser julgado por um tribunal romano. Ele não poderia ter sido tratado daquela forma, ter sido açoitado, né, ter sido humilhado daquela forma. Enquanto Paulo estava sentado naquela cela escura, ele deve ter parado para pensar em tudo que aconteceu naquele dia. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a situação da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade bem diferente das outras onde Paulo já tinha pregado. Os judeus lá em Filipos costumavam ir a um lugar fora da cidade para se reunir. Isso aí está no livro de Atos 16, 13 e 14. Por que os filipos iam para fora da cidade? Porque eles não tinham uma sinagoga. E naquela época, para formar uma sinagoga, era necessário no mínimo 10 judeus. Então a gente pode entender que não existiam nem 10 judeus lá em Filipos, porque eles se reuniam fora da cidade. Um outro detalhe é que as pessoas dessa cidade tinham muito orgulho de sua cidadania romana, mesmo não tendo todos os direitos de um romano de verdade. O povo de Filipos talvez nem imaginasse que Paulo e Silas, simples judeus, fossem cidadãos romanos. Não importa o que eles pensavam. O fato é que a prisão de Paulo e Silas foi totalmente injusta. Paulo deve ter se lembrado do que tinha acontecido poucos meses antes. Ele estava do lado do mar Egeu e o Espírito Santo várias vezes o impediu de pregar em algumas regiões. Tudo dava a entender que Paulo deveria ir para outro lugar. Mas para onde? A resposta veio em uma visão. Essa visão aí está no livro de Atos, capítulo 16, versículos 8 a 10. E aí nos mostra que nesta visão o homem disse a Paulo para ele ir para a Macedônia. Então mostrou a Paulo exatamente o que Deus queria, e Paulo obedeceu na hora. Só que daí aconteceu uma coisa que não fazia sentido. Paulo mal chegou na Macedônia e já foi jogado numa prisão. Deus mandou ele ir, ele foi, ele chegou lá e foi preso.
por que que Deus deixou isso acontecer? Quanto tempo Paulo ia ficar preso? É claro que essas perguntas devem ter se passado pela cabeça de Paulo. Mas isso, de forma alguma, em momento algum, enfraqueceu a sua fé e nem diminuiu a sua alegria. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos. A paz de Deus acalmou o coração e a mente deles. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, também passa por reviravoltas. Muitas vezes, o que acontece conosco não é aquilo que a gente desejava. Muitas vezes a gente vai imaginar que Deus não está olhando pela gente. Isso é um sinal que a sua fé precisa se fortalecer. Paulo, em momento algum, esmoreceu. Estava preso. Muito provavelmente teria uma chance grande de ser condenado à morte. Mas em momento algum, sua fé enfraqueceu. Por exemplo, muitas vezes você segue a orientação de Deus, mas as coisas não saem do jeito que você imaginava. Já aconteceu algumas coisas que mudaram a sua vida de repente? Livro de Eclesiastes 9, capítulo 11, nos fala isso. É um texto bem conhecido, mas que a gente pode ler novamente. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. E eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento, os inteligentes nem sempre têm riquezas, os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Esse texto nos mostra que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente imagina. Isso não significa que Deus não está olhando por você. Ao pensar na sua vida, você talvez se pergunte por que Deus permitiu algumas coisas. Mas veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Essa história pode ajudar você a confiar em Deus de olhos fechados. Então a gente está vendo que Paulo e Silas estavam presos sem nenhuma perspectiva, totalmente preocupados. Mas, vamos ver o que aconteceu? Atos capítulo 16, do versículo 26 ao 40, nos mostra o agir sobrenatural de Deus. Atos 16, do 26 ao 40. Se alguém quiser ler, fica à vontade. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo. Prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Continua? Até 40.
Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saia e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de um cidadão romano. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram. Então partiram. Amém? Amém. O desfecho então aí nos mostra que aconteceu uma coisa que ninguém imaginava. Várias coisas, né? Aliás. Interessante é o início do relato, onde nos mostra que Paulo e Silas, eles estavam louvando ao Senhor, quando de repente ocorreu um terremoto. As portas das prisões se abriram, as correntes dos presos se soltaram. O carcereiro ficou totalmente assustado, até tentou se matar. Paulo o impediu. O relato depois nos mostra que o carcereiro e sua família foram batizados. Glória a Deus. Quando o dia amanheceu, as autoridades mandaram os guardas libertar Paulo e Silas, e eles pedissem que eles saíssem rápido da cidade, mas descobriram que Paulo e Silas eram romanos. E aí perceberam que haviam cometido um grande erro pelo tratamento que Paulo e Silas haviam recebido. E então acompanharam Paulo e Silas para fora da cidade, com as honrarias que eles mereciam, pedindo desculpa por ter reconhecido que haviam tratado os cidadãos romanos de forma errada. E Paulo, ali, antes de se despedir, foi se despedir de Lídia, que tinha sido batizada alguns dias atrás. E ele encorajou os irmãos. Não é incrível como as coisas mudam de uma hora para outra? O que essa história nos ensina? Que quando estamos com problemas, não precisamos ficar ansiosos. Deus pode fazer as coisas que nós não imaginamos. Paulo, sem dúvida, chegou a essa conclusão. E tanto é que depois desse ocorrido, o que ele fez? Ele escreveu a carta aos Filipenses, falando para eles sobre não ficar ansiosos e ter a paz de Deus. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses está logo após Efésios, se eu não me engano. Filipenses 4, 6 e 7. Eu vou ler. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas junto com agradecimentos, tornem-se os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus, amém. Aqui nós vemos sobre a paz de Deus. Paulo sentiu essa paz. E o que fazia Paulo sentir essa paz? Era a sua fé. Paulo tinha fé. Ele sabia que Deus jamais o desampararia. Vamos ver como a paz de Deus nos ajuda a continuar confiando totalmente nele.
Quando os irmãos em Filipos leram a carta de Paulo, lembraram que Deus havia agido de maneira surpreendente ao libertar Paulo e Silas. Com as palavras aí que nós acabamos de ler em Filipenses 4, 6 e 7, era como se Paulo estivesse dizendo: não fiquem preocupados, orem e vocês vão sentir a paz de Deus. E ele também disse que a paz de Deus está além de toda compreensão. O que isso quer dizer? Essa expressão pode ser traduzida como vai além dos nossos sonhos ou supera o que podemos entender. Então Paulo queria dizer que a paz de Deus é algo muito melhor do que a gente consegue imaginar. Do ponto de vista humano, talvez não vejamos uma solução para os nossos problemas, mas Deus é a solução. Deus vê a solução. Deus mostra a solução. E não é só isso. Ele também nos ajuda de maneiras que nós nem mesmo podemos imaginar. Vejam comigo 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. De 2 Pedro, versículo 9. Se alguém quiser ler. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Deus sabe livrar da provação aqueles que têm fé. Amém? A carta de Paulo deve ter fortalecido muito os irmãos em Filipos. Se passaram 10 anos, mas eles ainda lembravam tudo que Deus tinha feito. Deus havia permitido que algumas coisas ruins acontecessem com Paulo, mas aquilo acabou ajudando a defender e estabelecer legalmente as boas novas. As autoridades em Filipos iam pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa para prejudicar os irmãos naquela cidade. Também parece que Lucas pôde ficar em Filipos para ajudar na nova congregação. Talvez isso só tenha acontecido porque Paulo mencionou que era cidadão romano. Os irmãos em Filipos podiam levar a sério o que Paulo escreveu na sua carta, afinal, Paulo não era um homem idoso filosofando sobre coisas que ele não tinha enfrentado. Paulo passou por muitas dificuldades, mas ele tinha a paz de Deus. Quando escreveu aos Filipenses, estava preso em Roma, e mesmo assim continuava sentindo a paz de Deus. Podemos aprender com isso, irmãos, que tudo, mesmo que para nós pareça obscuro, para Deus tem um propósito. Amém? Amém. A paz de Deus guardará o seu coração. O que acontece quando temos a paz de Deus que está além de toda compreensão? A Bíblia diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. No idioma original, a palavra guardar se referia a um grupo de soldados que protegiam uma cidade. Filipos era um exemplo disso. Não é à toa que eles se sentiam seguros e protegidos, estavam sob a proteção do exército romano. Quem morava lá podia dormir tranquilo, sabia que os soldados iam proteger os portões da cidade. O mesmo acontece quando temos a paz de Deus. Nosso coração e nossa mente ficam tranquilos. Sabemos que Deus está cuidando de nós e que quer o nosso bem. Por isso não ficamos preocupados, ansiosos ou desanimados. O que pode nos ajudar a sentir a paz de Deus e não ficar ansiosos? As palavras de Paulo mostram que o melhor remédio para a ansiedade é a oração. Quando estamos ansiosos, precisamos transformar as nossas preocupações em orações. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7.
1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Ore a Deus e não duvide que ele cuida de você. Faça orações junto com agradecimentos. Isso nos ajuda a lembrar das coisas boas que Deus nos dá. Ele pode fazer mais e infinitamente mais, além de tudo que nós peçamos ou possamos imaginar. Saber disso fortalece a nossa confiança nele. Assim como Paulo e Silas ficaram surpresos com o que Deus fez, pode ser que aconteça o mesmo com você. Que Deus te ajude de uma maneira que supere as suas expectativas, que supere as nossas expectativas. Talvez Ele não faça um milagre na sua vida, mas Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar de braços cruzados, esperando Deus mudar uma situação ou resolver os nossos problemas. Não. Nós precisamos orar e agir, fazer a nossa parte. Afinal de contas, irmãos, Deus abençoa ações e não intenções. Repitam isso comigo, por favor. Deus abençoa ações e não intenções. O livro de Tiago 2,26 resume bem isso. Vamos ler? Tiago capítulo 2, versículo 26. Esse eu vou ler, tá? Tiago 2,26. Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Não adianta você pedir e não agir. Deus não abençoa intenções, e sim ações. A sua fé precisa de ações. Quando nós agimos de acordo com as nossas orações, mostramos a Deus que nossos pedidos são sinceros. E é importante sempre lembrar que Deus pode ir muito além do que pedimos ou do que esperamos. Muitas vezes Ele nos surpreende e faz coisas que ninguém pode imaginar. Não foi isso que aconteceu com Jó? Não foi isso que aconteceu com Abraão? Não foi isso que aconteceu com Paulo? E nós estamos falando só de 3 exemplos, irmãos. Se nós fôssemos falar de todos, só hoje não ia dar. Amém? Amém. Portanto, irmãos, temos vários exemplos de pessoas, assim como nós, que sofreram provações difíceis, muitas vezes cruéis, poderiam esmorecer a fé a qualquer momento, desistir, amaldiçoar a Deus, mas que escolheram permanecer fiéis, manter o seu elo de lealdade com o Todo-Poderoso, por saber que Deus jamais os abandonaria. Deus não nos abandona jamais. Amém? Como maravilhoso é nos sentirmos abençoados e protegidos por meio da nossa fé e lealdade com Deus. Quão maravilhoso é sermos chamados amigos de Deus, assim como Jó. Quão maravilhoso é nos sentirmos escolhidos por Deus. Pense nisso, irmão. No meio do mundo, o mundo está perdido. Você foi escolhido. E por ser escolhido, você tem a oportunidade de sentir o amor, a proteção de Deus todos os dias, todos os momentos da sua vida. Se a sua fé for inabalável, se a sua fé for igual a de Jó, a de Abraão, a de Paulo, e assim podemos ser e nos sentir como o salmista diz, lá em Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3.
Vamos ler? Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu mesmo vou ler. Salmos 1, de 1 a 3. Amém? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, não se senta com o grupo dos zombadores, mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê sua lei em voz baixa dia e noite. Como que ele vai ser? Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Preste atenção nessa parte final. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, irmãos, se nossa fé for inabalável, podemos ter certeza que seremos bem sucedidos em tudo que nós fizermos, porque nós servimos ao Deus do impossível, e esse Deus do impossível nunca, jamais abandonará nenhum dos seus servos. Continue firme, mantenha a sua fé firme, inabalável, e tenha absoluta certeza que Deus nunca te abandonará.